Se você tem prótese mamária e sente que ela não faz mais sentido, né, por questões de momento de vida ou por questões até de saúde, é sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês. Tem muitas mulheres que nos procuram para colocar as próteses mamárias, seja numa fase da vida onde aquilo faz mais sentido, mas porém tem outras que chegam um momento da vida e querem tirar as próteses. E daí vem sempre a dúvida, será que vai ficar bom sem a prótese? Porque muitas pacientes têm pouca mama e na hora que você tira o implante mamário, ela vai ficar com pouca mama. Então hoje o assunto é sobre explante, é sobre tirar as próteses e o que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer para deixar sua mama bonita. Então, a gente vem falando isso aqui com frequência, né, para quem nos acompanha. A prótese de mama ela tem que ter uma boa indicação. Então a gente só deve colocar uma prótese mamária naquelas pacientes que têm uma grande razão, né, de estar fazendo essa cirurgia. E qual seria essa grande razão? A grande razão seria para aquelas pacientes que têm pouco tecido mamário, né, que tem uma mama muito pequena, aquela paciente que vai colocar um sutiã não fica bonito, ela tem que colocar um sutiã com um bojo muito grande, ou aquela paciente que vai à praia e ela se sente incomodada porque o biquíni não serve. Então essas pacientes elas têm realmente um grande bom motivo para fazer a cirurgia de inclusão de prótese. Por outro lado, a gente vê muitas pacientes que não têm uma grande razão fazendo essa cirurgia. São pacientes que estão muito fora do peso. E isso o que acarreta? Acarreta que a mama ela vai pesar, ela não vai ficar com um formato agradável, não vai ficar com um formato tão bonito, na maioria das vezes. Claro que tem as exceções. Outros pacientes que não sabem o porquê estão fazendo a cirurgia, ela vai num modismo, ela vai seguindo uma tendência e depois ela vai se perguntar por que eu fiz isso, por que eu coloquei uma prótese. Chega um momento da vida que às vezes para certos pacientes aquilo não faz mais sentido, né? Já passou de uma idade que ela não quer mais ter a prótese, ela não quer pensar numa manutenção no futuro. Então para esses casos a gente vai ter que pensar no explante. Existe a questão da doença do silicone, que eu não vou entrar muito nesse mérito nesse vídeo especificamente, porque a gente teria que fazer um vídeo somente para isso, mas de antemão, eu quero já te explicar o que. A doença do silicone é uma doença de exclusão. A gente vai fazer o diagnóstico, fechar o diagnóstico por exclusão. O que isso significa? Significa que a gente vai buscar inúmeras causas e daí se a gente não encontrar nenhuma causa, a causa, quem vai levar a culpa aí vai ser a doença do silicone. Então, ela é uma doença que a gente vai fazer a exclusão das outras para chegar nesse diagnóstico. E o interessante é que até hoje, em todos os trabalhos que foram feitos, nenhum trabalho correlacionou o silicone com as doenças. Então a gente fica numa posição que assim, eu particularmente acho que a gente tem que dar apoio às pacientes, a gente tem que acreditar nas pacientes, a gente tem que estar do lado dos nossos pacientes, tá? Eu não estou aqui para julgar se existe ou não existe a doença do silicone, se o silicone é o responsável por todos os sintomas que às vezes aparecem em algumas pacientes, tá? O que eu acho que assim, se a paciente não faz mais sentido, se ela acha que está com a doença do silicone, se foi feito o diagnóstico de exclusão, tem que se tirar essa prótese, tá? E ponto final, e a gente tem que apoiar essas pacientes. Então vamos lá, né, para a gente fazer aqui um apanhado. Então tem as pacientes que estão super felizes com as próteses, essas elas vão mantendo, vai ser feliz, e tem as pacientes que talvez o momento de vida já não faz mais sentido, ou de repente está com algum sintoma de doença do silicone, ou ela viu que assim que a prótese não é para ela, então tudo uma questão de momento. Nesses casos a gente vai fazer a retirada da prótese. E daí a gente chega numa situação que pode acontecer duas coisas. Se a paciente não tiver flacidez mamária, se ela tiver pouca flacidez ou não tiver flacidez, a gente pode somente retirar essa prótese e colocar um pouco de gordura. Sim, a gente hoje tem feito isso, a gente retira a gordura de alguma zona doadora e a gente enxerta essa gordura dentro da musculatura e também fora, dando mais volume para a mama dessa paciente. Agora, se você tiver a prótese e tiver uma mama já com flacidez, o que vai acontecer? Nesses casos, né, a gente vai ter que fazer uma mastopexia. O que é isso? É a gente tirar o excesso de pele, tá? Para a gente poder reposicionar os tecidos e tirar a flacidez. Daí, nesse caso, a gente vai ter que fazer uma cicatriz em T invertido ou em L. Hoje a gente também consegue fazer a cicatriz em L para alguns tipos de pacientes, tá? E daí também a gente vai complementar com a gordura, a gente também vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro caso, né? Tirando gordura de alguma zona doadora, colocando essa gordura atrás, dentro e fora da musculatura para dar um volume a mais para os pacientes. E o resultado, doutor, como é que vai ficar? Será que vai ficar bom? Será que não vai?
né? E essa é uma dúvida muito frequente das pacientes, né? Como é que vai ficar a mama? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar assim, qual que é o tamanho da sua mama? Quanto sobrou de tecido mamário? O quanto que você tem de mama sua, tá? Então, quando a gente tira a prótese, a gente tenta preservar ao máximo todo o seu tecido mamário. Isso, às vezes, tem pacientes que não têm esse tecido mamário excedente. Então, ela vai ficar refém do quê? Vai ficar refém da gordura. Na gordura, de 100% que a gente coloca, vai permanecer mais ou menos 50%. Então, vai ter uma absorção em torno desses 50%. Tá? O que é bom, porque assim, a gente já vai ter metade do que a gente colocar de gordura. E quanto que a gente coloca normalmente de gordura? Daí varia, a gente pode colocar 200 ml, 300 ml, né? Varia muito de paciente para paciente, se essa paciente tem uma zona doadora que nos permita colocar gordura suficiente. E nas pacientes que já têm uma quantidade maior de tecido mamário, normalmente o resultado fica muito bom, fica muito agradável. Tá? Então, para a gente resumir, essa é uma cirurgia que a gente tem que estar do lado das pacientes, tem que apoiar essas pacientes que sentem essa necessidade. Tem duas situações, pacientes com pouca tecido mamário sem flacidez, você só tira a prótese, provavelmente pela mesma cicatriz que você tem, normalmente é uma cicatriz aqui embaixo, não vai colocar cicatriz a mais na sua mama, vai fazer enxerto de gordura para volumizar essa mama. A outra situação são os pacientes que têm já um volume mais excessivo ou que têm uma flacidez maior, daí a gente vai fazer a mesma coisa, só que além disso a gente vai ter que reposicionar os tecidos e tirar o excesso de pele, que aí é a mastopexia. Tá? E o resultado varia muito de paciente para paciente. Agora, se você quer uma mama grande, uma mama de um tamanho provavelmente igual ao que você tem de prótese, saiba que isso não vai acontecer ou é muito difícil acontecer num tempo só, tá? Muitas vezes é preciso fazer mais uma rodada de enxerto de gordura depois aí de 5, 6 meses, tá? Então espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você ainda não nos segue no nosso canal, né, clica aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, isso nos ajuda muito. A gente produz um conteúdo muito voltado aqui à saúde da mulher, né, à saúde feminina, foco nosso sempre em cirurgias mamárias, cirurgias corporais. Então acompanhe a gente que é sempre um prazer ter vocês aqui.